such questions are made from the health professionals. We have a lot of health professionals that follow our website. Essa pergunta provavelmente foi feita por um profissional de saúde, né? Então a gente vai responder. Um paciente com suspeita de farmacodermia grave deve fazer o PAT test? Okay, so this person is asking whether a person who is having medical reaction or allergic to medication, we can do a patch test on them. Now, most of the time, the patch test is reserved for contact dermatitis. So if the person goes to work and they're using with metal, they're using certain things and resins and stuff like that, and these resins are causing problems with the skin reactions, contact dermatitis, then when they come in, we do a patch test. But most of the time, if they're having allergic reaction to medications such as penicillin and stuff like that, we don't do patch tests for that. Now, two possibilities for the medication reaction. We can do challenges, right? We can do a challenge to figure out whether they're really truly reacting to the medication. They're having an anaphylactic reaction to the medication or breakout rashes for the medication, or is it something else? So we need to really challenge them. For penicillin, we used to do the penicillin testing. Now, recently, people are thinking maybe we should not even take that into account, tell people that they have penicillin allergy, because most children, most people who had penicillin reaction as children, as adults, if you test them, they have no penicillin allergy. So maybe it's just due to the age when they receive the penicillin. So it's important to make the difference between these two. When do we do patch tests and when we don't? Most of the allergic reaction to medication, we don't do a patch test, but when it's a contact dermatitis due to some other environmental toxins or other things that we don't know, then, or maybe lotions or things that are in lotions, we can look at the ingredients and we can do the skin testing, the patch test for it and figure out what is causing the reaction. Ele falou que o PAT test é um exame mais utilizado para cosméticos e para outras situações, como alguns minerais, sulfato de níquel, cloreto de cobalto, produtos da base de borracha, coisas assim, né? Talvez ele não tenha entendido muito bem a pergunta devido à questão da farmacodermia, que farmacodermia é um termo utilizado mais para reações medicamentosas de pele, né? E ele falou um pouco sobre a questão da penicilina, que é importante testar vários medicamentos, incluindo a própria penicilina, fazer aquela sequência, né, de testes, né, o quick test, o teste intradérmico, para descaracterizar aquele rótulo que é colocado no paciente. Ele até usou um exemplo: a criança o tempo todo acha que é alérgica, a mãe acha que é alérgica à penicilina, e quando vai realmente investigar, fazer todas aquelas investigações com o quick test, o teste intradérmico, o teste de provocação, vê que não é alérgico à penicilina e às vezes deixou de utilizar a penicilina, que é um remédio muito seguro, muito eficaz também e barato, né? Então, é essa situação. Mas em relação a, talvez o que eu tenha entendido da pergunta da paciente, eu não sei se eu estou certo, se numa reação alérgica grave, mediada por células, né, linfócitos e tudo mais, se o paciente deve fazer o PAT teste para tentar identificar qual é o tipo de remédio, porque existe a possibilidade de você fazer o PAT teste para medicamentos também, né? Caso você tenha suspeita de uma farmacodermia daquelas tardias, né? Aquelas farmacodermias que não acontecem de forma imediata como uma anafilaxia, mas sim aquelas tardias que acontecem devido à ativação linfocitária. Isso é controverso, vai depender de autor para autor, mas o consenso hoje no meio dos colegas é que realmente, no caso de doenças graves como Stevens-Johnson, necrose epidérmica tóxica, a própria pustulose exantemática granulomatosa aguda e também o DRESS, né, que é o Drug Rash Eosinophilia Systemic Symptoms. Então, assim, existe um risco daquele PAT teste ele poder induzir mais ainda a reação e fazer com que o paciente piore do quadro clínico. Então, a solução é como o professor falou, o professor Tano muito bem falou anteriormente, é retirar o remédio e iniciar o tratamento para que o paciente não desenvolva um quadro mais grave. No caso de Stevens-Johnson,
anticorpo monoclonal anti-TNF1, a ciclosporina, que é um imunossupressor, e a imunoglobulina, fazer essa tríade, que funciona muito bem em pacientes com Stevens-Johnson e necrose epidémica tóxica, que são comissões mais graves. Ok, professor. Do you want to include anything else? No, so I think that's good. This is Okay.